Espero eu. Então, muito boa tarde a todos. Esta reunião hoje do Grupo de Trabalho das Audiências e Audição de Peticionários reúne para ouvir os peticionários da petição número 2 da 17ª primeira legislatura, petição para a criação do Estatuto do Membro Voluntário do órgão de administração de IPSS, da iniciativa de Maria José da Costa Miranda Menezes e outros. Dar só apenas nota que os peticionários, quando enviam a informação dos membros a esta comissão, referem que a petição é da União Distrital das IPSS do Distrito do Porto. Só dar nota que nós fazemos menção que a doutora Maria José da Costa Miranda Menezes, porque é da forma como foi deu entrada a esta petição, sendo que, e deixar esta ressalva, que a lei permite que as pessoas coletivas também sejam primeiros peticionários, mas da forma como foi dada a entrada foi sendo da iniciativa de Maria José da Costa Miranda Menezes e outros, e tem já 13.263 assinaturas. Sem embargo, temos aqui hoje presentes vários peticionários, a doutora Maria José da Costa Miranda Menezes, que é presidente da UDIPS Porto, o padre Manuel Fernando Soares da Silva, vice-presidente, doutor Manuel António Moreira Teixeira Tesoureiro, doutora Teresa Paula Machado da Costa, que é a sua secretária da UDIPS, doutora Bárbara da Silva Ferreira de Barros, vogal, e a doutora Sara de Azevedo Garrido, coordenadora geral, mas sem embargo mencionar, a petição deu entrada como sendo individual, e só ficar aqui este registro para todos ficarem com essa nota. Os peticionários têm, neste caso a entidade visitante, têm uma intervenção inicial de 10 minutos, sendo que depois os grupos parlamentares, cada um dos grupos parlamentares aqui presentes, está cá presente o PST, o PS e o Chega, neste momento, pode a qualquer momento chegarem outros deputados de outros grupos parlamentares que têm representatividade neste grupo de trabalho. Tem cada um dos deputados que vai intervir 5 minutos e depois a entidade terá uma intervenção final para responder ou tecer os comentários que entender convenientes, mais 10 minutos. Será a doutora Maria José a começar, então dou-lhe a palavra por 10 minutos. A doutora Maria José da Costa Miranda Menezes. Faça a favor. Comissão de Trabalho da Segurança Social e Inclusão, e na sua pessoa cumprimento as senhoras e senhores deputados presentes nesta comissão. Em nome da União Distrital das IPSS do Distrito do Porto, agradeço a disponibilidade para nos receber e ouvirem esta tarde. Uma petição com 13.263 assinaturas não é uma petição pessoal, naturalmente, foi feita em meu nome, mas na realidade foi promovida pela UDIPS Porto, mas na realidade passou todo o país, todas as IPSS deste país. Gostaria de começar então por nos apresentar. Somos da direção da União Distrital das IPSS, que é uma associação que congrega 408 IPSS. Desenvolvemos um conjunto de 1.100 respostas sociais. Temos connosco 12.500 trabalhadores. Apoiamos cerca de 55.000 pessoas, 54.962 para ser mais concreta, e nos órgãos sociais temos voluntários que estão nos órgãos sociais desta instituição, que são de 4.200 voluntários nos órgãos sociais. A razão desta petição. Acho que todos nesta sala reconhecem o papel imprescindível das IPSS para a coesão social. A importância que as IPSS têm para as populações mais vulneráveis, que de uma forma capilar se estende por todo Portugal continental, regiões autónomas, prestando um serviço único, abnegado e inclusivo para toda a população vulnerável, que é um exemplo a nível mundial e europeu. Na gestão destas instituições temos mulheres e homens ímpares, que de boa vontade, na sua maioria exercem as suas funções em regime de total gratuitidade, apesar do cada vez maior número de responsabilidades, nomeadamente na gestão de dinheiros públicos e de todas o cumprimento da forte regulamentação, quer do Estatuto das IPSS, quer das respostas sociais. E que têm que ser reconhecidos a importância do seu trabalho em benefício da comunidade.
A verdade, porém, é que estas instituições estão cada vez mais a ter dificuldade em encontrar mulheres e homens que aceitem o desafio de vir para os órgãos sociais destas instituições. Há quem advogue a necessidade de mudar a lei e de alguma maneira, alterar o limite que impõe os 12 anos consecutivos no exercício de mandato. Nós pensamos que não é por essa via. Nós pensamos que é por esta via. E esta via, qual é? É de dar condições, as condições mínimas a quem, em vida ativa, pretende exercer funções nos órgãos sociais das IPSS, para ter a possibilidade de conciliar a sua vida familiar, pessoal e voluntária. Ora, se verificarem, existe de facto uma lei que já com 21 anos de existência, a Lei 20 de 2004, 5 de junho, que, muito embora no seu projeto de lei esteja lá dito que se aplica a associações sociais, a verdade é que só tem aplicabilidade nas associações recreativas, culturais e desportivas. E porquê? Porque, muito simplesmente, as IPSS têm, muitas vezes, nem sequer são associações. As mais importantes, escusado será dizer, serão as misericórdias, os centros sociais e paroquiais, os institutos religiosos, as cooperativas de solidariedade social, as fundações de solidariedade social, as casas do povo. Há muitas instituições que não têm um único associado. E este estatuto, esta lei que nós temos, faz depender o crédito de horas do número de associados que a associação tem. Ora, a complexidade da gestão de uma IPSS não tem nada a ver com, mesmo quando seja a Associação de Solidariedade Social, não tem rigorosamente nada a ver com o número de associados que tem. A complexidade da gestão tem necessariamente a ver com o número de pessoas apoiadas e com o número de respostas sociais que temos. É completamente diferente ter 100 pessoas todas numa resposta social e outra coisa é ter um serviço de apoio domiciliário, um centro de dia, uma ERP. São coisas completamente diferentes. Por isso, propomos essa adaptação, no fundo, à lei que já temos, mas em que fazíamos substituir por uma resposta social e até 100 utentes, 4 horas de trabalho por mês. Para 2 respostas sociais, 101 utentes, e de 101 a 200 utentes, 7 horas de trabalho por mês, e assim sucessivamente. É claro que sempre devidamente justificado e, naturalmente, nunca acumuláveis de um mês para o outro, tal como já está nessa mesma lei. O que nós pretendemos aí é... Estamos a revisitar uma lei com 21 anos e temos aqui uma evolução e uma inovação. A evolução tem a ver com o artigo 6º do pagamento destas faltas. Neste regime, diz-se que a entidade patronal tem a opção de optar por lhe pagar essa remuneração, que será levada a custo no IRC a 120%. Nós queremos que essa evolução seja feita no sentido de que essa remuneração será sempre levada a custo de 120% em termos de IRC de perda. E também pretendemos reconhecer a importância do trabalho das pessoas já reformadas e dos profissionais liberais, para quem este crédito de horas não faz qualquer diferença, mas que doam o seu tempo, que é o bem mais precioso que todos nós temos nos dias de hoje, em proveito destas instituições que cuidam dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas com deficiência, dos migrantes, das pessoas sem abrigo. Enquanto sociedade, temos que poder demonstrar também a estas pessoas o quanto valorizamos o seu trabalho em prol dos mais vulneráveis e da coesão social. A forma que o Estado tem de fazer é através do benefício fiscal. Em definição, um benefício fiscal é uma vantagem concedida pelo Estado para incentivar determinados comportamentos considerados benéficos para a sociedade. Portanto, por isso propomos de uma forma inovadora, neste Estatuto dos membros voluntários dos órgãos de administração da IPSS, a dedução à coleta de 750 €, independentemente do cargo que ocupam nesse órgão. Pretendemos valorizar o trabalho de todos, sem exceção. Os com vida laboral ativa, que são muito necessários que venham para as nossas instituições, mas também os profissionais liberais, sem descurar os que já estão reformados. Necessitamos de todos e todos, à sua maneira, têm muito a aportar a uma gestão que se pretende moderna e mais eficiente, porque no final do dia todos nós queremos poder ajudar o maior número possível de pessoas, mas em condições de dignidade,
nas instituições de particulares de sociedade social. Muito obrigada, doutora Maria José. Passamos agora então à ronda dos vários grupos parlamentares e, nesse sentido, vamos começar pelo grupo parlamentar do PSD, dando a palavra à senhora deputada Vânia de Jesus, que será também cumulativamente a relatora desta petição. A senhora deputada Vânia tem-se por 5 minutos. Muito obrigada. Muito obrigada. Começo por cumprimentar as senhoras e senhores deputados, os ilustres peticionários e, em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer a presença de Vossas Excelências e, na pessoa da doutora Maria José Menezes, primeira subscritora da petição, um agradecimento e cumprimento extensivo aos signatários que a acompanham. Como sabem, a petição deu entrada na Assembleia da República a 9 de junho, reuniu um total, como já foi referido, 13.263 subscritores com objetos e signatários devidamente identificados, baixou à comissão competente e, como também já foi dito pela Sra. Presidente, eu própria, relatora do relatório da nota de admissibilidade e que, seguindo-se a respectiva apreciação da mesma na comissão competente, vamos dar seguimento aos demais procedimentos previstos na tramitação parlamentar com vista à eventual apreciação em plenário da Assembleia da República. Mas esta audição também, nesta tramitação, permite recolher os vossos contributos e, portanto, gostaria nesta minha intervenção começar por sublinhar a importância do tema que aqui nos trazem, destacar aquilo que referi exatamente no início da sua intervenção, que é o papel absolutamente essencial que as IPSS desempenham na coesão social do país. Desde há décadas que estas instituições constituem pilares fundamentais do Estado Social, assegurando respostas que o Estado e o setor privado por si só não conseguem garantir integralmente e, tal como referem na vossa petição, são quase 5.000 instituições que todos os dias prestam apoio a milhões de portugueses, desde a infância à terceira idade, passando pelas áreas da deficiência, da saúde, da integração social e da inclusão. Esta rede extensa, diversificada e indispensável, como sabem, a sua atuação está sustentada por uma moldura legal consolidada, falam dela exatamente na vossa petição, o Estatuto das IPSS, o Estatuto do Dirigente Voluntário, Associativo Voluntário e a própria Lei do Voluntariado. E é certo que reconhecemos que os dirigentes das IPSS enfrentam as responsabilidades crescentes, que exigem competências técnicas, tempo, dedicação. Portanto, é legítimo que os peticionários apresentem as suas reivindicações no sentido de verem reconhecidas e reforçadas condições e garantia de proteção no exercício das suas funções. Naturalmente, o grupo parlamentar do PSD assume, como sempre, uma postura de abertura, diálogo e rigor na apreciação de todas as propostas. Reservará, naturalmente, a sua posição para o momento próprio do processo legislativo, até porque aqui há questões que têm que ser devidamente analisadas e avaliadas, até para perceber o seu impacto, sejam nas instituições de maior ou menor dimensão, até para não criar disparidades entre elas. Antes de passar às questões, gostaria ainda de sublinhar que o PSD tem tido um compromisso histórico com o terceiro setor. O atual governo continua empenhado em reforçar respostas ao terceiro setor, reconhecendo o seu contributo para o desenvolvimento social do país. O Governo da AD, no seu programa eleitoral, como no programa do Governo, assumiu expressamente o objetivo de capacitar as instituições do setor social para respostas inovadoras, aqui naquilo que é uma estreita cooperação efetiva entre o Estado e o setor solidário, e há medidas efetivamente que já têm sido concretizadas, o reforço histórico do financiamento às IPSS, que atinge mais de 220 milhões de euros no biênio 25-26, aqui até porque se reconhece que é preciso a estas IPSS garantir previsibilidade dos apoios e ajustamento dos mesmos à realidade dos custos que estas instituições enfrentam. E isto está consagrado naquilo que o Governo assumiu, que é compromissos plurianuais para promover a sustentabilidade financeira e a estabilidade nestas parcerias entre o Estado e o setor social. Naquilo que respeita ao conteúdo central da vossa petição, já referi-o, não apenas associações, mas incluir aqui outras formas jurídicas, muitas das quais sem associados formais.
a utilização de critérios de número de utentes e de respostas sociais em vez do número de associados para definir o critério de horas dos dirigentes voluntários, a implementação de programas de formação para esses dirigentes e ainda benefícios fiscais e incentivos. E, portanto, as minhas questões que eu gostaria de colocar é de que forma consideram que este estatuto próprio pode contribuir para uma maior profissionalização e qualificação da gestão das IPSS, mantendo claramente aquilo que é o caráter voluntário e solidário destas funções, sem criar conflitos laborais ou distorções junto das entidades empregadoras. Que tipo de formação específica ou programas de capacitação consideram mais urgentes ou adequados para os dirigentes voluntários face às exigências atuais de gestão e de responsabilidade social? Que principais dificuldades identificam na conciliação entre a vida profissional, pessoal e as funções associativas e que soluções propõem? E aqui, como referia, a petição propõe uma dedução fiscal de 750 euros por dirigente. Pergunto se tem uma estimativa realista de impacto, porque a petição fala nas tais 4.896 IPSS, mas aqui seria bom também saber o número de dirigentes, número médio de dirigentes abrangidos e, portanto, falava naquilo que é o impacto desta medida, já termino, até porque isto requer perceber o impacto financeiro. Relativamente à proposta de decreto de horas, dizer apenas que aquilo que apresentam em função do número de utentes e respostas sociais, como é que seria esta verificação, comprovação prática destes critérios e a quem teria a responsabilidade de o fazer, garantindo transparência e equidade no processo. Muito obrigada, Sra. Deputada. A tolerância dada ao grupo parlamentar do PSD será dado a todos os grupos parlamentares. Dou agora a palavra ao deputado Paulo Seco, do Partido Chega. Senhor Presidente, senhores peticionários, desde já os meus parabéns aos 13.000 peticionários que assinaram esta petição. Também eu sou um membro de IPSS já há 27 anos. Trabalho na área, sei exatamente as dificuldades que todos atravessam. Eu próprio fui membro de órgãos estatutários, portanto, se há quem percebe um bocadinho da poda, ainda vou sendo eu, que ainda vou à vinha de vez em quando. Mas hoje discutimos algo que vai muito além da questão legislativa. Discutimos o reconhecimento de um país solidário, do dito Estado Social, daquele Portugal que não espera do Estado, mas que se levanta com generosidade e sentido de dever para cuidar dos outros, sempre na senda de que nascemos para servir e não para ser servidos. Falamos das nossas IPSS, que são pilares discretos, mas indispensáveis do bem-estar coletivo de toda a sociedade, desde a infância à classe sénior. São estas instituições que chegam onde o Estado não chega, que acolhem, alimentam, tratam, educam e integram, que sustentam o tecido moral e humano nas nossas comunidades. Em muitos dos casos, são os únicos a chegar a alguns lugares mais inóspitos. Hoje falamos sobretudo de quem as dirige e, em muitos dos casos, sem salário, sem estatuto e, sobretudo, sem proteção. Os membros voluntários dos órgãos de administração, homens e mulheres, que após um dia de trabalho ainda encontram muitas vezes forças para se sentar à mesa das decisões para resolver os problemas, para garantir que as portas da sua instituição continuem abertas no dia seguinte. O Partido Chega entende que não há justiça social sem justiça para quem a faz da solidariedade acontecer. E é exatamente por isso que nos associamos a esta pretensão da criação urgente de um estatuto de membro voluntário de órgão de administração das IPSS. Uma medida que há muito é reclamada pelo setor e agora deve finalmente ver a luz do dia. É inaceitável que, em pleno século XXI, um dirigente voluntário de uma IPSS tenha de sacrificar o seu emprego, as suas férias, muitas das vezes o seu próprio rendimento, para poder servir a sua comunidade. Não podemos descurar que o poder local e o poder central é que deveriam ter essa preocupação, mas em muitos, para não dizer em todos, é a carolice de alguns que faz com que milhares de pessoas vejam alguma dignidade em cima das suas mesas, inclusive se vejam tratadas e acolhidas na própria sociedade. É inaceitável que, enquanto o Estado invoca as IPSS como parceiras estratégicas na resposta social, abandone aqueles que as mantêm vivas, sem qualquer tipo de compensação, reconhecimento ou mesmo apoio jurídico. O Chega entende que o voluntariado não pode ser confundido com voluntarismo. A boa vontade não chega.
Essas funções exigem formação, responsabilidade, tempo, muitas das vezes coragem. As decisões que os dirigentes das IPSS tomam não são meros números ou letras escritas. Essas apagam e corrigem-se. O que está em causa são trabalhadores, sobretudo utentes, contas a pagar ao final do mês e, sobretudo, vidas humanas. São gestores sociais de causas públicas e é tempo do Estado, urgentemente, reconhecer esse patamar. Por isso, defendemos que o novo Estatuto Jurídico contribua com direitos concretos, simples e bastante justos. O Chega acredita num Portugal de mérito, de esforço, mas maioritariamente de reconhecimento. E as IPSS são a face visível e um dos melhores exemplos disso no que é o Estado Social de respeito. Há que atrair talento e responsabilidade para o setor social, garantindo que o voluntariado é um ato de cidadania nobre e não um peso impossível de carregar, que é o que acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Pretendemos um país solidário, não somente aquele que cria mais subsídios. As IPSS merecem o nosso respeito, para que continuem a desempenhar as suas funções e desígnios com bastante dignidade. O Chega apoia firmemente a criação deste estatuto, como forma de honrar aqueles que todos os dias fazem do seu tempo o tempo dos outros. Este é um apelo à justiça, mas também, sobretudo, à consciência. Reconhecer os dirigentes voluntários das IPSS é reconhecer o que melhor Portugal tem. Um país solidário, um país que não desiste, sobretudo um país que se levanta. Eu deixo apenas uma questão. Na vossa opinião, por que razão os sucessivos governos afirmam que as IPSS são parceiras fundamentais do Estado no que diz respeito às respostas sociais, mas continuam a tratar os seus dirigentes voluntários como meros figurantes, sem qualquer proteção laboral, fiscal e, sobretudo, jurídica? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para concluir a ronda das senhoras e senhores deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do Partido Socialista, por 5 minutos. Muito obrigado. Cumprimentar todos os presentes, em particular a doutora Maria José Menezes e toda a comitiva que acompanha e, naturalmente, felicitar pela iniciativa de nos apresentarem esta petição, pela importância do tema mais abrangente, que é o tema do trabalho das instituições particulares de solidariedade social, e acho que aqui é evidente o reconhecimento do trabalho que é feito. O modelo que temos em Portugal de há muitas décadas coloca as IPSS e as pessoas que trabalham nas IPSS como entidades e intervenientes prioritários num conjunto de prestações, serviços, nomeadamente serviços sociais, e, portanto, há um acordo do Estado. Noutros países não é este o modelo, mas é o modelo que temos e que o Partido Socialista, em particular, tem defendido e tem apoiado, e, portanto, aquilo que estamos aqui também hoje a discutir, por um lado, a montante, isso que é o que temos discutido mais nos últimos anos, é a necessidade de ter financiamento adequado para as IPSS, é a necessidade de ter infraestruturas adequadas para quem trabalha nas IPSS, mas, sobretudo, também para os utentes na mesma, mas não podemos esquecer, como é evidente, todos aqueles, não só os trabalhadores assalariados, mas todos aqueles que dedicam o seu tempo a estas instituições. Como aqui foi dito, e todos temos conhecimento pelo nosso trabalho político, em particular o trabalho político mais local, que lidamos com várias instituições, sabemos a dificuldade que há hoje em dia em trazer pessoas para a direção destas mesmas instituições. Eu diria que ao longo dos anos foram-se eternizando alguns dirigentes e, portanto, de alguma forma foi-se resolvendo o problema. A questão essa é ou não a melhor solução para o bom funcionamento das instituições, sobretudo quando hoje em dia, e já que o disseram e muito bem, a exigência é cada vez maior. Basta pensar que grande parte do financiamento das instituições, nomeadamente para investimentos, decorre de fundos comunitários. Todos sabemos a exigência que existe, nomeadamente formal, neste tipo de investimentos, mas não é só a exigência, mas também a responsabilização. E, portanto, as pessoas têm que ser reconhecidas para poder darem essa... As pessoas vão dando a cara independentemente, e todo o seu esforço independentemente disso, mas é determinante que isso seja reconhecido, portanto, de dar aqui, frisar e sublinhar a importância deste tema, no fundo, para a captação. Depois há aqui duas questões, que é condições de trabalho, há o reconhecimento e também a formação, que aqui referiram já também na vossa intervenção.
Portanto, nós acompanhamos esta importância, sobretudo da proposta que aqui é feita. Eu não me vou alongar, sobretudo, a questionar sobre a forma como pretendem aplicar, porque eu acho que a vossa petição é muito clara no que diz respeito, em particular, à questão do crédito de horas, e, portanto, acho que não há muito... hoje até o objetivo, até porque temos trabalho para a frente, o objetivo maior era e é ter a oportunidade de vos ouvir também, mas neste caso, em particular, diria que não temos muito a acrescentar, compreendemos perfeitamente aquilo que está aqui a ser como base de trabalho para o futuro que temos que analisar. E a questão que eu queria deixar aqui era relativamente à formação, que é uma questão que já aqui foi colocada, mas que me preocupa especialmente, porque cada vez mais estas instituições têm, já dissemos, as exigências que temos, a interação que temos com diversas entidades, os dirigentes vêm de locais muito diferentes, até do ponto de vista da sua formação profissional, e tudo isso traz naturais dificuldades. É evidente que hoje em dia as IPSS também têm corpos técnicos cada vez mais capacitados para dar essa resposta, não sendo obviamente igual em todo o país, de norte a sul, em todo o país há instituições com dimensões diferentes, com capacidades diferentes, mas a questão que eu colocava, e acho que valeria a pena para aprofundarmos também este tema, tem a ver com aquilo que sentem, qual é a maior exigência, o que é preciso colmatar do ponto de vista das condições e da formação em particular para estes dirigentes. Muito obrigado. Concluída então a ronda das senhoras e senhores deputados, dou a palavra à doutora Maria José para responder e para tecer os comentários que entender por oportunos. Muito obrigada. De facto, sou presidente da UDIPS Porto há 4 anos e nós já vínhamos fazendo isto, mas é o que mais a UDIPS Porto se dedica, é à formação de dirigentes, especificamente dirigentes. Nós temos um curso que chamamos Ser Dirigente, que apesar de eu ter feito um curso de pós-graduação na Business School do Porto, costumo dizer que é muito melhor o curso de Ser Dirigente da UDIPS Porto, que é feito por pessoas dirigentes ou que já foram dirigentes e que trabalham o setor, do que, enfim, os professores universitários, que são sempre necessários, também os temos no nosso curso Ser Dirigente, mas é muito importante. Nós começamos por como é que se faz uma ata, como é que se faz uma convocatória, como é que se faz tudo, um contrato de trabalho, de descodificar os contratos coletivos de trabalho, tudo aquilo que um dirigente tem que saber para dirigir uma instituição. Isso já o fazemos há muito tempo, acho que o fazemos muito bem. O Covid trouxe-nos isso, conseguimos fazê-lo online, já passamos muito para além do Distrito do Porto, fazemos isso para o Portugal inteiro e temos tido um sucesso muito grande. Eu até vos queria dar o número de pessoas que já... do ser dirigente, quantos dirigentes é que já tivemos, enfim, temos cursos de comparticipação familiares, como é que se calculam, direito laboral na direção técnica, férias, feriados e faltas, marcação, ética e deontologia profissional, proteção de dados, processos individuais das respostas sociais da infância, da terceira idade, processos individuais das respostas sociais da deficiência e, sobretudo, a operacionalização da contratação pública. A UDIPS Porto, uma das coisas que tomou logo da primeira hora foi apoiar neste PRR, apoiar tanto as candidaturas como assessorar a operacionalização das candidaturas com contratação pública, que é dificílima. E não podia deixar de dizer que orgulho-me imenso de sermos corresponsáveis no Distrito do Porto e para além do Distrito do Porto por 39.755.418,87 cêntimos. Fizemos candidaturas e ajudamos nestes valores. Só em novos equipamentos ou equipamentos remodelados apoiamos, com candidaturas e no processo executivo, 77 novos equipamentos ou remodelados. Portanto, nós nessa área temos trabalhado muitíssimo, é o nosso, eu diria que é o core business, é a razão, é a missão
de uma associação como a nossa. É formar, informar, capacitar. Webinars, sai uma lei hoje, amanhã já saiu a lei sobre o SAD mais saúde, já temos o webinar marcado para explicar as candidaturas, como é que pode fazer, como é que tem que fazer. É isso que é a razão de uma associação de IPSS. Portanto, dentro da formação... Agora, porquê é que é esta premência nesta alteração da lei? O Sr. Deputado disse muito bem e a Sra. Deputada também. É que é esta questão de a lei, o Estatuto é 2014, esta limitação de mandatos é agora, não é? Esta limitação de mandatos por 12 anos era agora, até agora fomos sempre dependendo das mesmas pessoas que deram ali o corpo às balas, não é? Para ficar, e agora é absolutamente necessário de refrescar estas instituições. Mas temos que dar, eu diria que isto é um estatuto dos mínimos até. Este crédito de horas, se virem em relação ao crédito de horas, estava aqui uma associação com um máximo de 100 associados, meio dia de trabalho por mês. Nós queremos uma associação não é com 100 associados, é com 100 utentes, que dão bastante mais trabalho do que 100 associados, não é? Portanto, estamos aqui a falar das condições mínimas de alguém que não tem que faltar ao trabalho ou tem que andar... Ainda no outro dia, um dirigente me telefonou a dizer: senhora doutora, por favor, tenho que falar ao Centro Distrital, porque nos telefonaram hoje para amanhã irmos assinar acordos de cooperação. Toda a gente aqui nesta sala sabe que um acordo de cooperação é a subsistência de uma instituição. Ninguém pode dizer: não posso faltar ao trabalho e não vou assinar o acordo de cooperação que me vai dar a subsistência da minha instituição. Lá se vai o trabalho e lá se vai a correr de Lousada, neste caso, de Lousada, porque se é no Porto, ok, em 5 minutos lá se chega, de Lousada para vir assinar o acordo de cooperação. E, portanto, estas situações têm que, de facto, serem comatadas. Há muita gente que, quando nós começamos a lançar esta petição, muita gente pensava que era impossível não haver este estatuto. Já havia, de certeza que nós estávamos a ver mal a coisa, porque já havia este estatuto. Não existe este estatuto, e quem está na área bem sabe que não existe e que é necessário. E era muito importante conseguirmos, de facto, como todos sabem, cada vez é mais, de facto, desafiante a contratação pública, a gestão de dinheiros públicos, tudo isso que implica uma administração de uma instituição como esta. Era muito importante conseguir trazer gente mais nova, gente ainda em idade ativa, faria talvez também a diferença. Mas, continuo a dizer, sem descurar as pessoas que já estão na idade de reforma, que já não trabalham, mas também dizer-lhes que valorizamos o seu trabalho e, de alguma maneira, dar-lhes um sinal de que o seu tempo é valorizado e a sua dedicação a uma causa pública, no fundo, de benefício da comunidade, também é minimamente valorizado. É óbvio que claro, estamos aqui a falar... Em relação ao crédito de horas, atenção, que estamos a falar única e exclusivamente em relação aos 2 membros da administração que obrigam a instituição. Não estamos a falar, pronto. E depois, a própria lei, nós até seguimos muito a lei de 2020, não quisemos ser... Achamos que isto é de uma justiça de uma equidade tão básica que nem quisemos ir para muito mais longe do quadro legal que já existia. E, portanto, aqui o que diz é que as faltas têm que ser comunicadas à entidade empregadora mediante aviso prévio, ou quando é urgente, depois tem que se levar à ata ou justificar a falta. E muito não a acumulação de crédito de horas. Portanto, se não se usar o crédito de horas, também não pode ser acumulado. Portanto, acho isto da maior justiça, e esta situação aqui já está perfeitamente... Outra da marcação de férias tem que ser, não é? Porque ainda no outro dia outro dirigente, o Alberto, dizia-me: férias este ano já não tenho, já gozei todas, porque ainda por cima nós muitas vezes, para ser... todos nós, para sermos membros da União Distrital, somos também de outra instituição. Nós acumulamos pelo menos 2 instituições, porque só assim podemos ser eleitos para esta instituição. Portanto, é muito comum as pessoas estarem muito mais do que uma instituição. Portanto, mais difícil é, ora as férias, ao menos o direito a marcar férias, não é?
Por último, é óbvio, temos que, esta do artigo 6º, que aqui dizia, caso as entidades empregadoras decidam assumir os encargos remuneratórios correspondentes às faltas, temos que atacar isto e dizer, estas faltas são, de facto, encargos, serão considerados custos ou perdas para efeitos de IRC e serão levados a custos em valor correspondente a 120% do total. Uma situação que já estava prevista há 21 anos atrás, não é? Não estamos aqui a pedir... A inovação é de facto, o benefício fiscal. Estamos aqui a falar que estes membros quem vai para a administração, continuamos a dizer, mesas da Assembleia Geral, conselhos fiscais, muitas vezes têm outros conselhos, para esses não estamos aqui não viemos aqui reclamar nada, só viemos reclamar para, de facto, as pessoas, como sabem, na votação de uma direção, ninguém se pode abster, tem que se tomar decisão, isso é corresponsável. E, portanto, muitas pessoas, e aqui o Sr. Padre não me deixa mentir, que uma vez mandou uma pessoa que achava já que tinha em vista para meter no seu centro social, mandou fazer o curso de ser dirigente, e ele depois disse-lhe, não, afinal já não aceito o desafio, depois de ver o que está envolvido neste curso e quais são as minhas obrigações, pensei melhor e talvez não é? Temos agora, por exemplo, em mãos um projeto que fizemos a candidatura ao PRR, a Associação de Professores, fizeram de facto a candidatura e vão ser responsabilizados pessoalmente pelo dinheiro ao PRR, o empreiteiro deixou a obra a meio, a obra está lá em cima, execuções, não pagamentos, e nós estamos aqui de mãos e pés atados a ver aqueles senhores que tinham este sonho enorme de dotar uma associação de um equipamento social que seria uma ERP para professores reformados e, neste momento, tal como estamos a ver as coisas, estragaram a sua vida com esta situação. Portanto, são tudo situações que não vão ser resolvidas, por esta petição, mas temos que dar um sinal claro. O Estado tem que dar um sinal claro da valorização destas pessoas que aceitam este desafio. Muito obrigada, doutora Maria José. Não sei se mais alguém pareceu-me... Sim, eu só queria complementar o Sr. Padre Manuel Fernandes já ultrapassou a hora, mas dada a pertinência do tema e que nós temos, entretanto, uma audição às 3 horas, mas ainda conseguimos... Não, serei mesmo breve. Antes de mais, muito obrigado. E só complementando isto, naturalmente que da parte dos dirigentes há sempre uma responsabilidade também criminal de tudo aquilo que envolve. E, portanto, isto implica, da parte do dirigente, neste caso, que fez a formação, porque cada vez também temos mais entidades a procurar formação, que é isso que é importante. Na formação online nós temos imensa gente, desde o norte até ao sul do país. É justamente o ADN da UDIPRES Porto, é a formação, porque realmente é necessário formar, preparar, porque já deixamos aquele tempo em que as coisas eram de uma forma mais doméstica, muito voluntariosa, porque isso agora já não serve. O grau de responsabilidade, o grau de exigência das entidades obriga a ter também aqui uma formação muito ajustada e muito assertiva sobre aquilo que são as suas responsabilidades. Neste caso, há pessoas que entram nesse curso dirigente e ganham toda uma série de ferramentas, porque é isso que nós pretendemos, dar ferramentas, ampliar a sua formação, mas tudo isso nós pretendemos para pessoas cada vez mais novas, porque, na verdade, nós precisamos de pessoas ativas, com uma visão estratégica sobre o futuro. E, naturalmente, nós estamos habilitados, nesta altura, a termos ou empresários ou reformados. E é sempre muito complicado conseguir capitalizar esta qualidade, este crédito, pessoas porque não só é necessário gente com muita qualidade para trabalhar nas IPSS, desde dos colaboradores, como também é importante gente capacitada e com grande qualidade para serem dirigentes. Porque o grau de sustentabilidade das entidades não está só nos apoios e na cooperação, nos acordos de cooperação. Está nos acordos de cooperação, está nos colaboradores, também é um problema e é necessário, colaboradores competentes, e a questão salarial é também uma questão fundamental. Ou seja, a sustentabilidade destas instituições depende
do apoio financeiro, depende da qualidade dos colaboradores, mas também depende muito da qualidade dos dirigentes. E muitas das vezes entendemos que o eixo da sustentabilidade está assente apenas em dois polos e está também assente nos dirigentes, porque os dirigentes podem ser naturalmente aqueles que definem o horizonte, o caminho, a estratégia a seguir, e também são aquelas pessoas que arcam com a responsabilidade de decisões que são também transformadoras para as entidades. E, portanto, nisto, estes pequenos apontamentos são, sem dúvida, uma forma de aliciar, a palavra de aliciar, de motivar e de criarmos aqui também algum conforto para que as pessoas que são chamadas a estas grandes responsabilidades possam sentir-se também interessadas a participar. Concretamente, eu sou responsável por uma entidade que tem 182 colaboradores, estamos a falar disto, serve 500 e tal, quase 500 clientes, e é sempre muito complicado. Porque depois, para além disso, há um outro aspecto fundamental, que é a lei que obriga a que os dirigentes não podem ser prestadores de serviços, não podem ser funcionários, não podem ser fornecedores, e, portanto, há aqui toda uma série há uma panóplia de situações que naturalmente vai criando aqui bloqueios para que se possam recrutar pessoas com qualidade, com competência e que possam ser uma mais-valia, porque um presidente em algumas situações são presidentes porque são por inerência, e neste caso falo, por exemplo, do meu caso, que é como pároco. Nós precisamos de gente com muita competência, quer na área financeira, quer na área jurídica, quer na área da ação social e por aí fora. Portanto, isto só com incentivos para podermos captar, para poder dar algum conforto a quem lhes regateamos também muito tempo. Portanto, era isto que eu queria deixar vincado. Muito bem, muito obrigada. Eu acho que a tolerância aqui é importante pela pertinência do tema e, como foi dito por todas as senhoras e os senhores deputados, a importância do trabalho que as IPSS têm no terreno e, como aqui foi dito, que se substituem ao Estado num papel muito importante, e acho que este tempo que damos aqui não é como perdido, mas sim é ganhador naquilo que vai ser o papel do Parlamento. Dar só nota que a senhora deputada relatora vai elaborar o relatório desta petição, onde constará esta audição de peticionários, que se depois se levará a vosso conhecimento. Esta petição reúne as assinaturas necessárias para discussão também em plenário, que depois também irão os serviços entrar em contacto convosco a dizer a data em que realmente será feita essa discussão em plenário da Assembleia da República, e mais uma vez agradecer às senhoras e senhores deputados, bem como à doutora Maria José e aos restantes peticionários aqui presentes, e dou por encerrada esta reunião. Muito obrigada. Muito obrigada.